Então, queridos amigos, vamos assim, nos preparando para mais esse encontro, bem sintonizados com o Mestre Jesus, buscando sua figura doce, meiga, e permitindo-nos ser abraçados por esse divino amigo. Possamos nesse instante sentir o seu calor, a sua energia de amor, de paz, de amizade, trazendo todo o tratamento, fortalecimento, nos envolvendo, curando as feridas da alma, aquelas do corpo, pois aprendemos com ele que o amor cura. E ao abrirmos os nossos corações, a ele nos entregamos, auxiliando-nos nesse trabalho de encontro consigo mesmo, culminando no encontro com Deus, Deus em nós, em todos nós. E que possamos assim, por meio dessas energias, as quais são somadas com a presença dos mentores, tanto individuais, como os benfeitores que laboram incessantemente para o auxílio da humanidade. E que vai assim permitindo uma abertura para que deixemos o amor que todos carregamos vir à tona e exercitando assim a caridade tão ensinada por Jesus, o perdão, a tolerância, o respeito a si mesmo, para que assim respeitemos e amemos o nosso semelhante. Pois vivenciar o amor é estar em Deus e Deus em nós. E é nesta paz que agradecemos e dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Olá, queridos amigos, como estão? E é com muita alegria que damos continuidade aos nossos estudos e hoje estudando a bem-aventurança, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. E este convite de Jesus é um convite que só enxergando
os ensinamentos do Mestre pela ótica do espírito imortal, é que nós conseguimos compreender na profundidade este convite de Jesus. Quando nós pensamos na pureza de coração, nós estamos, sim, sendo convidados a perceber que o ser humano, todos indistintamente, tem esta pureza em potencial. Porque se Jesus convida-nos a que desenvolvamos esta pureza, é porque independentemente da forma como estamos, nós, humanidade, todos temos a possibilidade, e é esta na realidade a nossa proposta evolutiva, de desenvolver esta pureza que é fruto do amor. Jesus vem falar muito sobre a humildade, a simplicidade, a partir dos seus ensinamentos que nos permitem compreender esta bem-aventurança. Mas todas as virtudes, elas têm a sua base no amor. Então a pureza de coração tem a ver com o desenvolvimento do amor do ser humano. E é esse amor que somos convidados a cada estudo, a cada oportunidade, pelo nosso amado Mestre Jesus, para que consigamos gradativamente realizar esse trabalho que nos cabe, que é a nossa tarefa, que é a nossa missão espiritual. Olhar para si mesmo com amor, com benevolência, com bem-querença, com respeito, para que, com muita gentileza, possamos cuidar dos conflitos, transformar as imperfeições, termos o sustentáculo da fé para enfrentarmos os momentos difíceis. Então, olhar para si com um olhar especial. E às vezes não damos a importância para nós que deveríamos dar. Pois se o Pai, como Jesus ensina, que é todo bondade, que é todo amor, nos olha com profundo carinho, com profunda solicitude, com profundo amor, nos dando muita importância, como nós não nos daremos a importância que merecemos? Então, mergulharmos no estudo do Evangelho, na realidade não se trata de uma proposta que diga respeito a um caráter meramente religioso, ou moral, ou ético. Adentrarmos no estudo do Evangelho significa nos conhecermos, conhecer a nossa natureza. E esse é o maior empreendimento que nós podemos realizar nessa existência. Evidentemente que, cuidando de tudo que precisamos cuidar, cuidando dos nossos afazeres no lar, no trabalho, em todas as questões que a vida de relação nos convida. Entretanto, o Evangelho é o roteiro certo e seguro para que a gente alcance aquilo que viemos buscar, que é a felicidade. Nós voltamos à carne para que possamos retornar melhores e, portanto, mais felizes. E o Evangelho é este caminho. E lá no capítulo 8º do Evangelho segundo o Espiritismo, Jesus nos traz uma passagem que nos ajuda a compreender o que é esta pureza de coração. Então, certa ocasião, apresentaram a Jesus alguns meninos, algumas crianças, para que Jesus os tocasse. E os discípulos, vendo isso, interromperam esta ida dos pequeninos até Jesus. E Jesus, vendo isso, disse: deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus.
E em verdade vos digo que todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E Jesus, nesta ocasião, traz as crianças para perto de si, as toca, as abençoa. Isso está no Evangelho de Marcos. E por aí nós percebemos que a pureza de coração tem a ver com a humildade, com a simplicidade. Jesus faz este comparativo não dizendo que as crianças, a elas estão reservadas a bem-aventurança da pureza de coração. Não que a criança seja pura de coração, mas aqueles que se assemelham àquilo que a criança pulsa nesse estágio infantil. Então temos a inocência dos pequeninos, a candura, a simplicidade, a facilidade em perdoar. Então, tantas características propícias, próprias desse estado infantil, Jesus considera como sendo algo a ser espelhado. Então, sabemos que as crianças, elas são espíritos imortais, que elas vieram ao mundo, elas se encarnaram com o propósito também de se melhorarem. Elas reencarnam assim como nós e passamos por esse estágio infantil, mas trazendo na nossa bagagem o nosso histórico das nossas virtudes, das nossas imperfeições. Entretanto, esse momento da infância é o momento em que nós percebemos o quanto o ser humano ele tem esta característica intrínseca da simplicidade, da humildade, da candura. Tanto é assim que ensinam-nos os espíritos nobres que esse período da infância que vai até os 7 anos, e é nesta fase que a reencarnação ela se consolida, segundo André Luiz, porque quando da concepção, quando da união dos gametas, existe a ligação fluídica por esse liame energético que parte do perispírito e une-se àquele produto da concepção que vai assim recebendo todas as influências do corpo espiritual, que é a matriz energética do corpo físico, e que vai assim possibilitando a formação do corpo humano. Então, nesse momento existe a ligação, entretanto, conforme a criança vai se desenvolvendo, todos esses liames energéticos eles vão se consolidando. E é nesta idade dos 7 anos que esta ligação ponto a ponto, perispírito corpo físico, se processa. E é por isso então que os espíritos amigos nos convidam a que, enquanto pais, enquanto educadores, esta fase, até os 7 anos, é aquela que mais se deve ter a atenção. O olhar para que aquelas ervas daninhas, aqueles impulsos ou tendências das crianças possam ser melhorados a partir de uma boa educação. Então é observar o movimento da criança nesta fase, as tendências que ela vai apresentando, para que a educação sob a luz do Evangelho possa propiciar um desfazimento daquelas tendências. Porque a criança encontra-se suscetível, maleável, flexível a essas influências positivas, até que esse período de consolidação da reencarnação se processe. Então, nós vamos percebendo o quanto podemos
tomar como comparativo a criança e a pureza. Então Jesus vai discorrendo os seus ensinamentos, ele vai trazendo conceitos que nos ajudam a entender que a verdadeira pureza ela não está nos atos exteriores. Então Jesus assevera que não é aquilo que entra pela boca que faz o homem impuro, mas aquilo que sai, porque aquilo que sai, sai de seu coração. A impureza não está em não lavar-se as mãos. São atos exteriores. A verdadeira pureza está nesta humildade, nesta simplicidade que vem de dentro. E Jesus fala sobre o pecado por pensamento, como sendo algo a ser observado, porque toda ação, ela tem início nos nossos pensamentos. Então não adianta, por exemplo, a aparência do bom homem e da boa mulher exteriormente. Porque no pensamento é que se processa as nossas intenções, as nossas vibrações, aquilo que estamos emanando para o mundo. Então, pecado por pensamento. Se nós pegarmos a origem desta palavra pecado, ela advém do grego hamartia, que significa errar o alvo. Então, peca aquele que erra o alvo. Aí nos perguntamos, mas que alvo é este que erramos? E, portanto, pecamos nesta forma de se expressar. Então, quando verificamos a natureza humana, a natureza dos espíritos criados por Deus, e esta é uma chave importante, como disse, para compreendermos a nossa natureza e a natureza do nosso semelhante, nós vamos, como já estudamos, compreender que fomos criados com a centelha divina do amor em nossos espíritos. E essa centelha do amor é que, de fato, propicia todos os desdobramentos e as consequências dos desdobramentos das nossas ações. Porque quando se erra o alvo, significa dizer que nós estamos saindo do alvo do amor e do bem. Quando enveredamos pelo caminho do desamor, que é contrário à nossa natureza, à nossa essência, nós estamos errando o alvo. E, evidentemente, gerando desarmonia. Então, quando falamos que vivenciar a caridade faz bem para nós, isso é uma grande verdade. Alcança a nós em primeiro lugar. Porque toda ação, como disse, ela tem o seu início no pensamento. A partir do momento em que temos um pensamento generoso, altruísta, nós estamos gerando energia dentro de nós. O pensamento é uma energia. E esta energia, como tem uma força positiva, porque a caridade, ela advém do amor. Então, por advir do amor, ela tem uma frequência elevada. E esta frequência manifesta-se a partir do nosso espírito ou alma, porque é lá, nesta essência que todos somos, que os nossos pensamentos, as nossas emoções, os nossos desejos se manifestam. Então, os benefícios do bem são processados inicialmente a partir da nossa própria alma e se exterioriza para todos os nossos corpos. Corpo mental, perispírito, duplo etérico, corpo físico e tantos outros. Então nós estamos vendo
benefícios sendo proporcionados àquele que age em conformidade com a sua essência. Porque aquele que acerta o alvo, aquele que caminha, procura caminhar, mesmo com tropeços e desacertos, mas que, ao invés de cair, tropica, mas ergue-se. Porque é nesta tentativa e erro, é nesta constância, é nesta perseverança que nós vamos nos mantendo em pé. E é esse o convite do Mestre Jesus, para que nós perseveremos neste caminhar. Então nós vamos entendendo a natureza humana e compreendendo que amar faz bem. Feliz aquele que ama, já nos ensina os Espíritos venerandos no Evangelho segundo o Espiritismo. Porque a lei de Deus é a lei de amor. E nós temos a lei de amor gravada no nosso espírito. Onde está escrita a lei de Deus? Questão 621 do Livro dos Espíritos. Na nossa consciência. Então o amor está escrito, instalado. O amor é algo que é inerente a todos nós. Então a pureza de coração é algo que é o nosso destino. Mas esse destino é alcançado na medida em que nós trabalhemos incessantemente nesta direção. Porque, evidentemente, encontramos dificuldades, até que a virtude, estamos nos referindo a essa especificamente, mas todas as virtudes, elas exigem, demandam esforço de nossa parte. Quando Paulo asseverou que o bem que ele queria fazer, ele encontrava dificuldades. E aquele que ele não desejava fazer, muitas vezes ele acabava fazendo. Nota que há uma dificuldade quando nós vamos, desacostumados que estamos neste movimento, trilhar nesta senda. Porque, embora intrínseco a nós, o amor é algo que se desenvolve. Quando pensamos em Jesus, nós podemos fazer um comparativo entre uma semente e uma árvore frondosa. Jesus partiu da semente assim como nós partimos. Nós já avançamos, já saímos desse estado ainda embrionário de desenvolvimento espiritual. Mas ainda temos muito a galgar. Mas quando pensamos nesta árvore frondosa, apenas conseguimos vislumbrá-la a partir do momento em que existe um ponto de partida. Existe algo que possibilitou a formação desta bela árvore. Esta belíssima árvore, ela foi se desenvolvendo a partir de algum ponto. Então todos nós temos este potencial. E quando vamos possibilitando o desenvolver deste potencial, nós vamos galgando os degraus da escalada evolutiva. Mas isso demanda esforço. E Paulo se esforçou até que em determinado momento ele conseguiu. Então o bem que ele queria fazer, ele fazia. E o mal que ele não queria, ele evitava. A vontade firme do Espírito, o desejo ardente de melhorarmos, tem uma força incrível. Porque é a força da maré ou das águas mansas que caminham na direção correta. E além deste caminho natural, que é o ser humano desenvolver as suas potencialidades,
oriundas do amor, a ajuda no mundo espiritual para que nós empreendamos e consigamos alcançar esse objetivo. Então, é mais uma decisão perseverante, constante, sem titubeios, do que qualquer outra questão que possa ser, talvez, uma desculpa para todos nós. Exemplificando, quando dizemos assim, eu não posso perdoar fulano. Na verdade, nós podemos. Nas entrelinhas nós estamos dizendo, eu não quero perdoar. Porque Jesus demonstrou, e tudo que ele demonstrou, que ele vivenciou, é porque nós temos condições de assimilar. Aquilo que ele não falou, aquilo que ele não ensinou, com o seu exemplo, é porque a humanidade ainda não estava pronta. A exemplo de muitas parábolas que à época não podiam ser compreendidas totalmente. Hoje, a humanidade tendo evoluído, é possível compreender a essência de muitas delas. Mas Jesus ensinou conforme o entendimento da humanidade da época. E o perdão foi um ensinamento que ele trouxe de maneira clara e expressa. Então, evidentemente que nós, desejando, se nós de fato quisermos, nós podemos perdoar. E é assim para todas as virtudes ensinadas por Jesus. Então, quando falamos no pensamento, existem 3 vertentes que nós podemos considerar e que o Evangelho vem nos explicar. Então diz que quando o homem ele tem um mau pensamento, entretanto, desejoso de melhorar-se, ele procura repeli-lo, já está neste caminhar do progresso, desta melhoria individual. Entretanto, quando o mau pensamento surge, e nele o espírito, o ser humano se compraz, é porque ainda há um caminho maior a ser trilhado. Então, quando Jesus falava do orar e vigiar, esse vigiar nos remete ao vigiar os nossos pensamentos, a selecionar aquilo que passa pela nossa mente. Aquilo que nós estamos, muitas vezes, inconscientemente, pensando. Se tem algo que é uma característica, um atributo do ser humano, é o pensamento contínuo. E este pensamento precisa de uma central de comando, que é a nossa própria vigilância. Este mesmo espírito que somos, que é aquele que pensa, aquele que sente e deseja, é o mesmo que deve filtrar aquilo que está pensando. E sem falar que muitas vezes também podemos captar outros pensamentos, mas que às vezes permanecem caso nós estejamos em sintonia com esses outros pensamentos que não nos acrescentam. Então, esta vigilância ela se faz necessária para que nós possamos, cada vez mais, ao compreender o Evangelho, procurar aplicá-lo. Então, Jesus nos revela um caminho. Jesus nos mostra algo que é possível. Num primeiro ensinamento, no encontro passado, nós falávamos sobre bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. E numa das interpretações desta bem-aventurança, nós falávamos da necessidade do desapego. Então,
pobre em espírito também é aquele que procura desapegar-se daquilo que não lhe pertence. Então, quando pensamos nos cargos, nos títulos, nos bens de toda ordem, e até mesmo o apego às pessoas, porque amar é nobre. Mas o sentimento de posse em relação ao outro, isto é pernicioso. E também está dentro desta ótica do apego. Então, quando o ser humano realiza esta empreitada de libertar-se internamente do apego, seja daquilo que ele possui, seja daquilo que ele não possui, porque vimos que o rico pode possuir e estar liberto desse aprisionamento que o apego conduz à criatura. Então, este é aquele que usa, mas não abusa, que administra sem se escravizar, é aquele que vê nos bens materiais um meio para atingir o fim maior, que é a própria evolução espiritual. Então, quando falamos na pobreza em espírito, nós estamos pensando neste desapego daquilo que nunca fez parte da nossa realidade espiritual. Porque quando desencarnarmos, levaremos o quê? O bem que realizamos, levaremos o conhecimento que adquirimos, levaremos a inteligência que desenvolvemos, os nossos laços de afeto. Não é? Então, todas essas propostas que dizem respeito ao ser espiritual. Então, o labor bem cumprido, as provas bem passadas, bem suportadas, com resignação, com paciência, com desejo de melhorar-se, de aprender com as situações, tudo isso vamos levar para o mundo espiritual, para a nossa vida em espírito. Mas quando falamos da pureza de coração, é um movimento ainda mais difícil, porque libertar-se daquilo que é externo, pobreza em espírito, é mais fácil do que libertar-se daquilo que nós consideramos como sendo o nosso próprio sujeito. Porque bem-aventurado puro de coração nos leva a esta ideia de desenvolver humildade, simplicidade, amor. Mas quando nós nos deixamos levar por aquilo que é o oposto disso, pelo egoísmo e pelo orgulho, e às vezes isso está tão arraigado em nosso espírito, tão preso, imantado ao nosso espírito, que muitas vezes consideramos esta persona que acabamos nos mostrando para o mundo como sendo algo até positivo. Vou exemplificar. Vamos imaginar o seguinte: que alguém em seu trabalho sofreu uma reprimenda daquele que é o seu chefe, por exemplo. E esta pessoa, com o seu orgulho ferido, ela não conseguiu perdoar naquele instante. Ela não conseguiu não devolver mal por mal. Ao contrário, ela devolveu. E devolveu numa intensidade muito maior do que ela recebeu. E falou, e falou, e falou, e falou, e falou, até que acabou perdendo seu emprego também. Mas, ao chegar em casa, ela disse: não levo desaforo para casa. E esta é a minha personalidade. E eu me orgulho de ser assim. Então vejamos que às vezes o orgulho, ele é até admirado pela pessoa. Quando na realidade traz consequências muito difíceis, como a dificuldade de perdoar, como ter aquela postura equilibrada naquele instante, de não se sentir ofendido,
de ter a sabedoria de agir, de buscar na sua natureza amor os recursos necessários para que a verdadeira coragem se faça presente. Porque aprendemos com Jesus que é muito mais meritório e corajoso não devolver a agressão do que revidá-la. Mas isso é algo que diz respeito àqueles que são os candidatos ao reino dos céus e que não está fora, está dentro. Por isso que a ideia do bem-aventurado puro de coração requer de nós uma ampliação do nosso olhar. Deixar que Jesus entre em nossos corações. Para que nós consigamos compreender este reino que Ele nos convida, que não é deste mundo. Então, muitas vezes, a pessoa não leva o desaforo para casa, mas ela leva uma propensão a uma úlcera, a uma enfermidade mais grave, porque ela está caminhando contra a sua natureza amorosa. Ela está pecando, ou seja, ela está errando o alvo. Ela está agindo de forma diversa daquela que a sua natureza amor a convida a agir. Por isso que a grande maioria dos males da Terra tem a sua origem nas nossas próprias dificuldades em reconhecermos-nos como espíritos não só imortais, mas que amam ou que podem desenvolver o amor. E o convite de Jesus é nesse sentido. Se nós pegarmos as letras sagradas e também os ensinos de Mahatma Gandhi, nós vamos verificar que a palavra impureza, ela guarda relação com o egoísmo. E que a palavra pureza tem relação com o amor universal, com a solidariedade para com todos. Então, a impureza, ela na realidade diz respeito ao egoísmo. E quando Gandhi, por exemplo, encontrava dificuldades em trazer as suas ideias da não violência aos seus próprios pares, ele optava por retirar-se, realizar jejum e oração, porque ele compreendia que se ele não estava conseguindo lograr êxito no seu propósito, é porque estava lhe faltando a pureza. Estava lhe faltando recursos de amor, fraternidade, solidariedade para atingir o seu objetivo. E se ele não havia atingido, era por conta da impureza, o egoísmo. Então, esta ideia é muito interessante para que nós consigamos compreender que o egoísmo ainda está fazendo parte da vida humana, das nossas vidas. Em algum grau, ele está presente. E deixará de estar na medida em que nós vamos entendendo o amor que somos. O amor que Deus é. E quando João fala que Deus é amor, e aquele que está em amor está em Deus, e Deus está nele, nós percebemos a grandiosidade desta relação entre Criador e criatura. Nós vamos vendo o quanto o Evangelho nos convida a esta religiosidade saudável, que nada tem a ver com fanatismo, com autopunição, com desmerecimento a si próprio, porém lucidez, autorresponsabilidade. Nos convida a reconhecer o amor que somos para que desenvolvamos esta criatura que será o nosso futuro espiritual.
Jesus nos indicou o caminho. E ao nos revelar, afirmou: eu sou o caminho da verdade e da vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Mas nós devemos prestar atenção na leitura que devemos realizar desse ensinamento. Ninguém vai ao Pai senão pelos meus ensinamentos. Ninguém vai ao Pai senão pela via do amor. Jesus não veio estabelecer nenhuma religião. Então, se religião A ou a filosofia B, ou C ou D, propuserem o amor como condição de elevação espiritual, estão oferecendo um bem às pessoas. Porque seguirão nesta senda, neste caminho de ver a Deus, enxergar a Deus. Quanto mais nós nos humildamos, quanto mais nós desenvolvemos amor, mais nós vamos conseguindo sentir Deus, que não está somente na natureza tão bela e rica que nós percebemos. Não está tão somente na matemática milimétrica dos mundos, dos planetas que bailam o universo. Mas Deus está dentro de nós. E por estar dentro de nós, quanto mais nos aproximamos da nossa natureza, que é divina, mais nós enxergaremos Deus dentro de nós. Para enxergar fora é necessário enxergar dentro. Quanto mais desenvolvemos a pureza de coração, mais nós diminuímos esta barreira opaca que existe entre nós e Deus. Quanto mais nós desenvolvemos esta pureza de coração, mais nós deixamos esta barreira transparente. Maior a aproximação, maior a comunhão. Porque crer em Deus não é suficiente. É um primeiro passo extremamente importante. Porém, saber do Deus justo e amoroso, isso é fundamental. E ao saber desta natureza divina, e saber ainda que esta natureza divina está em si próprio, aí sim começamos um caminho que nos leva a enxergar, a ver a Deus. É um caminho que o Espírito vai percorrendo, em que se permite agir em consonância com a sua própria natureza. E quanto mais o faz, quanto mais a solidariedade, a fraternidade universal, quanto mais o altruísmo, quanto mais a benevolência, a caridade, que é o amor em ação, se fazem presentes, dia após dia, nas nossas vidas, mais nos aproximamos desta visão. Jesus alcançou o patamar máximo na escala hierárquica. Então, não foi à toa que ele disse: eu e o meu Pai somos um. Porque houve uma integração absoluta da natureza da criatura, Jesus, com aquilo que diz respeito à lei divina, ao amor divino, o qual fomos criados. Então, Deus em nós, e quanto mais esta integração se dá a partir do amor que somos e a partir do desenvolvimento deste amor, mais nós nos integramos com a divindade. E é assim que nós podemos romper com tudo aquilo que nos distancia da plenitude, do reino dos céus, do reino de felicidade, desta possibilidade de visão integral da grande luz chamada Deus. Bem-aventurados
os puros de coração, porque verão a Deus. Minha gratidão, excelentes reflexões para todos nós, possamos meditar sobre os ensinamentos do Mestre neste Evangelho bendito. E eu desejo a todos vocês uma excelente semana e um beijo no coração.
Divaldo, vamos à primeira pergunta. É correto e permitido pela espiritualidade fazermos regressões a vidas passadas para nos curarmos de algum problema nessa encarnação? A regressão a experiências de vidas passadas ou existências passadas não tem nenhum contato com o espiritismo. Precisamos separar as terapias alternativas das propostas doutrinárias do espiritismo. Invariavelmente, bons espíritos sugerem procedimentos homeopáticos ou alopáticos, mas não há nenhum vínculo com o espiritismo. O espiritismo tem todo o seu conteúdo na codificação. Esses recursos são de espíritos amigos, que vêm em nossa ajuda e que nos oferecem aquele recurso hábil para uma vida mais feliz, para menos problemas, para a diminuição dos nossos sofrimentos. Mas não há necessariamente um vínculo com o espiritismo. A regressão a vivências passadas é resultado de experiências psicológicas de uma corrente chamada a quarta força, ou psicologia transpessoal. A espiritualidade apoia tudo que visa ao bem da criatura humana. Somente que nós não deveremos trazer essas terapêuticas para a intimidade da casa espírita. As terapias espíritas são a desobsessão, a água magnetizada, o passe, a palavra de conforto, a psicoterapia, cristalterapia, regressões a vidas passadas e outros são recursos de terapêuticas alternativas que devem ser realizadas por pessoas habilmente preparadas. Especificamente a de vida passada deve ser operada por médico, por psicólogo, por psiquiatra, por psicanalista, que, ademais do seu curso acadêmico, conheça também ou haja feito um curso específico dessa proposta alternativa. É muito comum aparecer qualquer uma proposta, como na época da parapsicologia, e as pessoas leem meia dúzia de livros e se consideram aptas a desenvolver uma coisa muito grave. Houve uma enxurrada de pseudo-parapsicólogos, pessoas que leram alguns livros e se apresentavam como parapsicólogos. Nunca houve uma escola séria de parapsicologia. Até hoje não há em nenhuma universidade que eu saiba, e se alguém souber eu agradeço que me diga, na qual a pessoa possa diplomar-se em parapsicologia. Há cursos de pessoas não credenciadas e alguns aventureiros que se atrevem a dar diplomas, porque há instituições que dão diplomas de médiuns, num atentado vigoroso contra o bom senso e contra a doutrina espírita. Como se pode diplomar um médium? Quais os testes a que ele foi submetido? Os espíritos que por ele se incorporam estão sujeitos às nossas exigências para virem passar por um exame a fim de provarem que os médiuns são autênticos? São aberrações. Deveremos estar vigilantes para esses modismos que pretendem descaracterizar o espiritismo. Se a pessoa pretende fazer a sua regressão a vivências passadas, como diz a doutora Maria Júlia Preto Pérez, uma experta no assunto, psiquiatra, que fez vários cursos e outros, faça-o por conta própria. Mas se é espírita, tenha em conta o esquecimento do passado. Quando a divindade nos dá o esquecimento do passado, há uma lei para poupar-nos a conflitos desnecessários. Mesmo os terapeutas de vivências ou de vidas passadas elucidam que não é uma caixa de Pandora. Quando o indivíduo tem determinados tipos de conflitos ou de transtornos de comportamento, a terapia de vidas passadas ajuda-o. Problemas de dificuldade no interrelacionamento pessoal, conflitivos de sexo e outros. A terapia ajuda, mas nem sempre resolve a questão. À luz do Espiritismo sabemos que identificar o mal não é propiciar a cura dele. A cura será através do empenho que cada um faça para se tornar melhor, ou nós ludibriaríamos a reencarnação.
Daí, coloquemos bem em nossa mente. As terapias alternativas são muito valiosas, mas o espiritismo não tem nenhum compromisso com elas. A casa espírita é um hospital de almas, uma escola, uma oficina, um santuário para espíritos. Se nós pretendemos ajudar o próximo com a cromoterapia ou qualquer outro método, que o façamos através dos técnicos. Porque muitas vezes despertamos recordações que não sabemos diluir e a pessoa vai somar ao conflito a lembrança, com as consequências que disso podem advir.